Este circuito com que trabalharemos agora é um ceifador em um nível. Os circuitos ceifadores são circuitos que cortam um pedaço do sinal. Pode ser um pedaço positivo, pode ser um pedaço negativo, pode ser pedaços positivos e negativos, pode cortar a parte de baixo do sinal, pode cortar a parte de cima do sinal. Ou seja, dependendo do circuito que vocês montarem, vocês vão ter esse circuito seletor de amplitude. Esse circuito que vamos montar agora, vocês estão vendo vários cabos aqui, a gente vai trabalhar com eles de tal forma que vocês vejam que parte do sinal esse circuito vai cortar. Para isso, precisamos um sinal de entrada, que nesse caso, a gente vai usar o transformador, o secundário do transformador, ou seja, a gente vai usar o secundário do transformador assim, a bobina, que vai ser a entrada desse sinal, tá? O secundário do transformador, aqui assim. Tá? Então, esse daqui vai ser o nosso sinal de entrada, desse jeito que vocês estão vendo aqui. O diodo, vamos usar um diodo 1N4004 ou 4007, deixa eu ver aqui assim, eu acho que é 4004, 4007, mas é a mesma coisa. Então, aqui o diodo, o corpo do diodo é a flecha, e vocês vão ver que ele tem uma linha prata. Essa linha prata aqui no dispositivo indica o traço do diodo. Então, o diodo está nessa posição aqui assim, e ele tem que estar nessa posição, senão não vai fazer o que a gente precisa que ele faça. Temos uma fonte de alimentação, 5 volts, vamos usar a fonte do polo mesmo, e o transformador. E para fazer as outras medições, vamos precisar do osciloscópio. Vamos usar o osciloscópio. Então, primeiro vamos ver a montagem do circuito. Vejam bem, aqui eu tenho o transformador. Para o transformador, vocês precisam ver que ele esteja na tensão correta da rede de vocês. Depois, com essa chave, vocês vão ligar o transformador. Ele é uma chave liga-desliga. No secundário, vocês têm as duas bobinas, que é uma bobina com esses dois cabos e outra com esses dois. A gente vai usar só uma bobina, portanto, a outra a gente tem que deixar separada para não encostar nela. Então, de um extremo do transformador vai para o terra. Esta linha aqui em azul, a gente vai definir como terra. Tá? Então, essa nossa linha azul aqui é a que está definida como terra. Então, esse ponto do transformador a gente vai ligar no terra. Vamos fazendo a ligação passo a passo. E esse terra, vejam bem, esse ponto do transformador, esse terra está ligado também com o terra da fonte. Então, aqui eu já tenho a fonte, depois eu vou mostrar para vocês a fonte, como é que ela está. O terra da fonte, que é esse jacaré preto que eu tenho aqui, ele vai no mesmo ponto do transformador. Esse ponto aqui. Tá? Então, esse daqui já vem da fonte de alimentação que já coloquei em 5 volts, como está dizendo aqui. Então, essa fonte, esse terra da fonte é esse terra aqui. O outro jacaré que também já está ligado na fonte, que é um jacaré vermelho, este vai no outro ponto que vai junto com o diodo. Então, aqui, este cabo, deixa eu tirar um pouco os cabos daqui, que seria que o positivo da fonte, ele vai com o diodo. Então, vejam bem, eu não tenho nenhum contato aqui, tá? Então, o positivo da fonte vai junto com o corpo do diodo. O que a gente está fazendo aqui assim? Positivo da fonte com o corpo do diodo. Do traço do diodo, a gente vai para esse resistor, que é esse resistor aqui. Então, do traço do diodo vai para o resistor e do resistor, do resistor vai para outra parte do secundário da bobina. Então, eu já tinha ligado o preto da bobina aqui e eu vou ligar o amarelo da bobina junto com o resistor e agora a gente vai rever o circuito, depois vemos o detalhe dele. Então, de novo, vendo o circuito de cima, o que temos aqui? Esse cabo, para não ficar tão suja a imagem, vamos aqui assim. No circuito de cima, nessa parte, aqui temos o seguinte, vamos a partir de aqui.
Amarelo do transformador que está na mesma linha vermelha desse resistor, portanto, isso daqui é um curto-circuito, portanto, eles estão juntos. Do amarelo do transformador vai para o resistor, do resistor vai para o traço do diodo, vejam aqui o resistor e o diodo estão na mesma linha, vai para o traço do corpo do diodo vai para a fonte, que é esse jacaré vermelho, e o negativo da fonte, o terra da fonte, vai junto com a outro extremo do transformador nesse mesmo ponto. Ou seja, essa linha azul é uma linha contínua aqui, portanto, eles estão interconectados. Agora vamos, antes de colocar as pontas do osciloscópio para fazer as medições, vamos ver o detalhe da ligação desse circuito aqui. Agora vejam o detalhe da ligação aqui. Esses dois jacarés aqui são os jacarés da fonte de alimentação, que a gente vai ver a seguir, para que vocês vejam como é que ela está ligada. Da fonte de alimentação, vem para o diodo, para o corpo do diodo, aqui. Do traço do diodo, ele vai junto com o resistor. Eles estão na mesma linha, portanto, eles estão juntos aqui assim. Do resistor vai para o outro extremo da bobina, e o outro da bobina do secundário, e outro extremo, e aqui temos o outro extremo da bobina do secundário que vai junto com a fonte, ou seja, fechamos o circuito. Se vocês não querem ter tantos fios, tantos cabos e não querem ter muitas conexões aqui, vocês podem fazer aqui assim, ó. Já que esses dois estão juntos, eu vou colocar ele aqui. Então, aí, o que eu fiz? Simplesmente eu deixei esse lado da bobina com o terra da fonte juntos aqui. E esse fio aqui eu vou usar para colocar os terras das pontas do osciloscópio. Agora, eu vou mostrar para vocês a conexão da fonte de alimentação, o fio vermelho, que é esse daqui, que vai entrar no diodo direto. Se eu quiser, eu posso tirar esse cabo e ligar diretamente no diodo, também posso fazer assim. Assim tenho menos cabos, menos fios soltos aqui no meu protoboard. Então, deixando aqui direto, esse daqui é o positivo da fonte e esse daqui é o terra da fonte. Então, vamos ver agora como é que está ligada essa fonte para que vocês vejam depois no circuito de vocês. Aqui temos, vamos ver agora sim, vamos ver a ligação dessa fonte aqui. Esta é a fonte de alimentação que vocês vão usar como referência de corte desse circuito. Ela vai decidir qual é o nível do corte, essa tensão dela. Vejam bem, ela foi ajustada com esses botões aqui, esse daqui é ajuste grosso e ajuste fino, para ela ter uma tensão de 5 volts. Aqui vocês têm três botões, aliás, três conectores: o vermelho, o verde e o preto. O verde é o PE. Lembre-se, quem faz instalações elétricas, você tem três pontos na tomada, é o ponto do meio. Portanto, esse daí é o que vai estar aterrando o equipamento na carcaça quando vocês estão trabalhando diretamente na tomada. Nesse caso, para fazer a nossa tarefa, o terra vai ser o preto, esse daqui é o preto que está ligado no protoboard, e a tensão positiva vai ser o vermelho. Então, aqui você já tem a fonte ligada. Daqui até aqui, se vocês medem com o multímetro, a tensão entre esses dois pontos vai ser igual a 5 volts. Vocês podem colocar o multímetro, o preto do multímetro no jacaré preto e o vermelho do multímetro no jacaré vermelho, e vocês vão ter a tensão que vocês querem. Por exemplo, nas atividades, a gente pede que vocês coloquem a tensão de referência igual a um número do RU. Por exemplo, o RU 3 do aluno tal é igual a 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar com esses botões para que isso daqui seja igual a 7.
Mas como essa daqui é para que vocês aprenderem a usar os equipamentos, a gente vai deixar ela em 5 volts, como está aqui. E a gente não mexe mais nessa fonte. Ela é a fonte de referência. Depois, se vocês querem brincar com o circuito, vocês vão ver que se vocês mexem aqui, ela vai mexer no nível do corte. Tá? Mas para a atividade, deixando fixo esse valor já está bom. Para fazer as medições, usaremos o osciloscópio. Para isso, precisamos usar as duas pontas do osciloscópio, uma no canal 1 e outra no canal 2. Então, a ponta do canal 1, a gente vai colocar no sinal de entrada, ou seja, aqui vamos colocar o jacaré da ponta do canal 1 e aqui a ponta de prova, em cima da bobina do secundário do transformador. E o canal 2, que vai ser a saída, a gente vai colocar entre esse ponto e esse ponto, jacaré do terra e ponta de prova. Entre esse ponto e esse ponto, assim a gente tem o sinal de saída para ver os dois sinais ao mesmo tempo. Então, no o canal 1, no circuito, a gente vai ligar assim. Ponta de prova do canal 1, ele vai ser ligado aqui assim. Por isso que eu deixei esse fiozinho aqui do terra ligado, porque eu vou precisar dele para prender os jacarés das pontas, senão eu não vou ter onde prender. Então, jacaré da ponta do canal 1, que é o terra aqui, e a ponta do canal 1, vejam bem, aqui eu tenho o jacaré, ele está nesse ponto, e a ponta de prova está nesse outro ponto aqui. Ou seja, a ponta de prova tem que estar em cima do resistor. Veja bem, o resistor está junto aqui com a bobina do transformador, então o canal 1 vai ali. O canal 2, ele vai na saída. Mas aonde que é a saída? A saída aqui, o jacaré preto vai no terra, portanto, eu vou prender o jacaré aqui, tá? E a saída é entre o diodo e o resistor, ou seja, a saída, aqui se soltou, a saída é entre o diodo e o resistor. Eu posso prender ou no diodo ou no resistor. Eu vou prender no resistor. Então, aqui está saindo, então eu vou prender melhor aqui, assim, pronto. Vejam bem, agora eu vou mostrar para vocês o detalhe. Essa daqui é a fonte de alimentação, que ela está na mesma posição, a gente não mudou ela. E agora, olhando para o detalhe da conexão aqui, antes de fazer as medições com o osciloscópio. Então, olhando o detalhe, está meio que confuso, mas virando o transformador daqui, virando o sistema aqui, tá? Esses dois são os terras que estão ligados através desse fiozinho no mesmo ponto que está a fonte de alimentação, o terra da fonte. Esse fio está na mesma linha que o terra da fonte, que é esse daqui. Eu vou tirar para vocês verem melhor. Ou seja, os jacarés estão no terra, a fonte de alimentação vem para o diodo. Do diodo, no outro canto, eu vou colocar, aqui se soltou, então, o diodo, no outro canto do diodo, aqui está o circuito de novo, para que vocês vejam. Tenho, aqui é a saída e aqui é a entrada. Então, o canal 2, se for o canal 1, não tem problema também não, ele vai mostrar a saída, tá? O canal 2 vai entre o diodo e o resistor, e o canal 1, ele vai, esse daqui é o canal 1, tá? Então, o canal 1 vai entre o resistor e a bobina do transformador, ou seja, o secundário do transformador, e o canal 2 vai entre o diodo e o resistor. E eu já tenho aí como fazer a medição do sinal. Então, com esse circuito montado desse jeito, a gente vai fazer as medições que a tarefa pede. Tensão de pico a pico de entrada e saída, frequência de entrada e saída e curva de transferência desse circuito. Agora vamos ver como mexer no osciloscópio para fazer essas atividades aí.
Já com as duas pontas do osciloscópio no circuito montado, como não está saindo sinal, ela não está saindo por causa de que eu a, o transformador. Então, ligando a chave do transformador, vai aparecer o sinal. Está aparecendo a entrada, mas a saída eu não estou vendo. Cadê a saída? Então, como a saída não está saindo, apertando o botão azul, aqui vocês vão ter o sinal de saída aí aparecendo. Perfeito. Aqui, esse circuito é um ceifador se usa da parte de baixo, que vai pegar a parte da parte negativa. Veja bem, o zero do sinal, ele está aqui, e o zero do sinal, ele está ali. Só que esse sinal, ele está numa escala diferente desse. Então, para a gente conseguir ver o efeito desse corte, precisamos colocar os dois canais na mesma escala. O canal 1 está em 25 volts por divisão e o canal 2 está em 10 volts por divisão. Então, vamos colocar os dois em 25 volts por divisão para a gente ver esse efeito. Agora sim, eu tenho aqui o zero do canal 1 que eu vou colocar junto com o zero do canal 2 para que vocês vejam a altura do corte. Está vendo que ele está cortando acima do zero? Essa linha aqui é o zero. E se eu mexer na fonte de alimentação, variar a tensão, ela vai variar a tensão de corte também. Então, eu posso ver, por exemplo, aí o corte está mais alto, aqui o corte está mais baixo, até chegar no zero da fonte, como vocês quiserem. Mas, por exemplo, eu vou deixar ali, só para a gente medir, tá? Então, aqui, na minha fonte, ela disse que está cortando a partir dos 7,41 volts. Eu tinha colocado 5, então eu vou voltar para o 5 de novo. Isso daí significa o quê? Significa que daqui até aqui, ou seja, do zero do sinal até a linha do canal 2, eu tenho 5 volts. Ou seja, essa fonte que está determinando aonde que eu quero cortar. Esse sinal corta tudo que estiver para baixo dos 5 volts e deixa, esse circuito, aliás, corta tudo que estiver para baixo dos 5 volts e deixa passar tudo que estiver para cima. Tá? Então, eu quero saber qual é a tensão de pico a pico da entrada, qual é a tensão de pico a pico da saída e qual é a frequência do sinal. Para isso, vamos ajustar o osciloscópio antes de começar a fazer as medições, para que apareçam aqui na janelinha esses valores. Tensão de pico a pico da saída, 49,5 volts. O 49,2. Está com ruído isso daí? 49,5. Primeiro que aparecer, tá bom. Frequência do canal 2, a frequência aqui embaixo, 60 Hz. Pico a pico da saída, 20,8, que vai daqui, da linha de corte até o pico, 20,8. E a frequência do canal 2 é 60 Hz também. Por que 60 Hz a frequência do canal 2? Porque o período dela é igual ao período do sinal de entrada. Veja bem, o período dessa onda aqui, ela vai daqui até aqui. Ou seja, é o mesmo período do sinal de entrada, por isso que as duas têm a mesma frequência. Agora, a gente precisa fazer a curva de transferência, ou seja, a relação saída-entrada. Para isso, vocês vão preencher uma tabela usando os cursores de tensão e a gente usa como referência o cursor de tempo. Então, para fazer essa medição, esse levantamento do sinal, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que usar os cursores e vão preencher a tabelinha VI e VO. Depois, com essa tabelinha já preenchida, vocês vão alimentar uma planilha Excel, que o Excel vai fazer sozinho para vocês a curva de transferência, ou seja, o gráfico. Então, como é que a gente faz? Só para ficar um pouquinho mais confortável para a gente, eu vou mudar a escala de tempo. Como? Com esse botão aqui, vejam bem, tem em cima do verde aqui. Eu mexi um pouquinho só para ter uma ideia. O sinal está se mexendo, está tremendo, não vai me deixar mexer muito, ou está fora da linha, fora da tela. Então, eu vou puxar um pouquinho mais para cá, usando esse, e aí eu vou parar o sinal para fazer a medição, apertando esse botão aqui, Run Stop. Para fazer a medição, para fazer o levantamento dessa curva dessa curva de transferência, eu vou fazer a medição
entre o pico negativo da entrada até o pico positivo da entrada, ou seja, daqui até aqui. Não precisa fazer mais do que isso. Por quê? Porque depois os valores se repetem. Então, começando no pico negativo, indo até o pico positivo, eu já tiro vários valores. Aqui eu vou tirar só uns pouquinhos para vocês terem ideia de como é que a gente faz para fazer isso aí. Primeiro, vamos usar os cursores horizontais. Aqui diz H cursor, que significa horizontal, só que ele é vertical. Por que que ele se chama horizontal? Porque ele se mexe na horizontal. Tá? E os V cursor, esse daqui é cursor de tempo e esse daqui é cursor de amplitude. Os V cursor, eles se chamam verticais, só que eles estão na horizontal porque eles se mexem na vertical. Então, como é que eu vou fazer para selecionar qual cursor quero? Veja bem, aqui no cursor de tempo, a gente tem dois cursores. Tem o cursor o cursor lateral desse lado e o cursor desse outro lado. O cursor, eu escolhi com essa flechinha o cursor desse lado daqui. Eu não vou usar ele, então eu vou deixar lá do outro lado. Com essa flecha, eu vou escolher o ponto que eu quero fazer o cálculo. Aliás, que eu quero medir essa tensão. Aqui, eu vou começar. Veja bem, aqui não sei se no vídeo vai dar para ver bem, mas eu coloquei o cursor de tempo em cima do pico negativo aqui. Como é que eu vou fazer para medir a tensão? Estão vendo aqui nessa janelinha? Nessa janelinha a gente tem os valores que a gente quer medir. Com essas flechas eu vou escolher os cursores de tensão. Então, cursor de cima, para medir a tensão negativa, eu vou colocar esse daqui no 0. E depois, com outro cursor de baixo, eu vou até o ponto onde o cursor de tempo cruza a linha amarela, ou seja, até aqui. Daqui até aqui, eu tenho 26,2 volts, daqui até aqui. Tem um pouco de erro de paralelismo aqui, a própria tela, mas não se preocupem com isso, ele não fica exatamente no ponto. Então, como é uma medição aproximada, vocês podem fazer do mesmo jeito. Daqui até aqui, eu tenho, ou seja, a amplitude do pico negativo é menos, aqui está 26 positivo, é menos 26,2. Então, vocês anotam na tabela. Para uma tensão de entrada de menos 26,2 volts, agora vamos medir a saída. Vamos levantar esse cursor até o 0, ele não vai mais do que o 0, e aí vamos escolher o cursor de cima, tá? Com essa flechinha aqui. E vamos levar ele para cima dos 5 volts. Tá? Vejam bem, em cima da linha aqui. Esse daqui está bem em cima da linha, aqui. Deu 4,2 volts. Aqui, ele está em cima, ou seja, eu tomo como referência sempre o cursor de tempo que eu deixei ali para fazer as medições, tá? Mas mesmo assim, vocês sabem que até aqui ele vai ter o mesmo valor. Então, por exemplo, agora, usando o cursor de tempo de novo, apertando essa flecha, desse lado eu escolhi aquele cursor de tempo e vou colocar em outra posição de medição. Aqui, esse cursor de tempo que está aqui, ele está cortando a tensão de entrada nesse ponto aqui. Só que a tensão de saída, nesse ponto, ela se mantém. Então, eu já posso anotar esse valor da tensão de saída. Tensão de saída continua em 4,2. Só que a tensão de entrada, ela variou. Agora, o que eu vou fazer? Aqui. Vou deixar nesse ponto. Eu vou escolher primeiro, o cursor de cima, eu tenho que deixar ele no 0, ele vai ir até o 0 mesmo. E o cursor de baixo, escolhendo com essa flecha para baixo, eu vou levar ele até o ponto onde o cursor de tempo está em cima da linha amarela. Ou seja, aqui nesse pontinho eu tenho 18,2 volts, menos 18,2 volts. Por que menos? Porque ele está para baixo do 0. Então, vejam bem, menos 18,2 volts, só que o 4,2 ele continua, tá? Ele vai continuar até aqui. Então, para não ter que fazer tantas medições, eu vou colocar o ponto de referência do cursor de tempo, de novo com essa flechinha aqui, aonde os dois começam a ficar iguais. E em que tensão eles começam a ficar iguais? Agora sim, eu vou levar aqui está bem no ponto, eu vou levar o cursor de baixo para o 0 e eu vou escolhendo com essa flecha e o cursor de cima eu vou levar para o ponto. Vejam bem aqui, ó. Nesse ponto aqui,
a tensão de entrada é igual à tensão de saída. Então, quando VI é igual a 4,2, VO é igual a 4,2. Tá? E a partir dali, elas vão ser praticamente iguais. Mas, por que é conveniente que vocês façam as medições? Porque elas não são exatamente iguais. Sempre a tensão de saída vai ser um pouquinho menor do que a tensão de entrada. Aqui a gente não vê, tá? Mas para os fins, a gente pode fazer, pode supor que elas são iguais. Depois eu vou mostrar para vocês que elas não são. Cursor de novo, cursor de tempo, eu vou colocar de referência esse ponto aqui, ou seja, essa linha aqui assim. E agora sim, com o cursor de cima, apertando essa flecha, eu vou até onde cruza. Aí que estou dizendo, bom, para uma entrada de 18,2, a saída também é 18,2. Agora, positivo, porque o cursor de tensão está se mexendo no lado positivo do sinal, 18,2. E assim por diante, até chegar, de novo, essa flechinha, até chegar no pico. Só que agora eu vou mostrar para vocês que, na realidade, vocês vão tirar vários valores. Aqui eu tirei só pouquinhos para explicar para vocês como é que vão fazer. Só que aqui primeiro eu vou aumentar a escala para que vocês vejam. Vão ver que é diferente, então só vou pegar o pico do sinal ali para que vocês vejam ali. Eu acho que ele passou muito, ele já não está conseguindo ler. Então, eu vou colocar os dois sinais no zero. Com isso daqui eu mexo na vertical o canal. Veja bem, o flechinha eu vou colocar as duas juntas e vocês vão ver. A tensão de saída é ligeiramente menor do que a tensão de entrada, mas aqui está praticamente a mesma coisa. Então, o que a gente fez está correto, tá? Então, aqui esqueçam dos cursores porque mudou a escala da tela, então mudaram os cursores. Então, agora, uma vez feito todo o levantamento, eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui na tabelinha que a gente fez o levantamento dessa atividade para que vocês façam a curva de transferência desse sinal e mostrem o sinal de entrada e saída. Essas tabelas aqui eu fui fazendo o levantamento enquanto a gente ia aprendendo a usar os cursores lá. Então, a primeira tabela, diretamente na tela aqui, na tela do osciloscópio aí do ladinho que vocês já colocaram. Então, tensão de pico a pico na entrada, 49,6, frequência 60 Hz. Tensão de saída de pico a pico, 20,8 e frequência 60 Hz. Aqui eu fui anotando os valores. Para uma tensão de entrada de menos 26,2, eu tinha 4,2, menos 18 tinha tanto e assim. E depois aqui vocês vão tirar vários valores a mais, não vão ser só 4. Tem que ser vários valores para que o gráfico fique legal, senão o gráfico vai ficar estranho, tá? Então, isso daqui eu só dei para vocês de exemplo de como é que vocês vão fazer o levantamento. Com esses dados aqui, vocês vão preencher uma tabela Excel, onde esse daqui vai ser o eixo X, tá? E esse daqui vai ser o eixo Y, tá? Então, esse daqui vai ser o eixo horizontal, os valores DVI, os valores de VO na vertical, assim vocês obtêm o gráfico correto da função de transferência. No AVA, vocês têm um arquivo de como fazer isso daí, como trabalhar no Excel para conseguir fazer esse gráfico de função de transferência. Então, nesse caso, vocês vão levantar vários valores de tensão de entrada e vários valores de tensão de saída para que o gráfico seja mais bonito.